Teotihuacan, cidade dos deuses, morada dos titãs, lugar onde nasciam os deuses. Assim os astecas chamavam esta majestosa, agora silenciosa metrópole, quando chegaram ao Vale do México, muitos séculos após seu misterioso e trágico abandono. Uma das maiores e, certamente, mais enigmáticas cidades da América Antiga, cujas pirâmides colossais, amplas avenidas e palácios monumentais, mesmo em ruínas, ainda impressionam a imaginação, provocam reverência e nos fazem refletir sobre a grandeza e fragilidade das civilizações. Mas quem foram aqueles habilidosos artesãos, aqueles arquitetos geniais, aqueles incansáveis construtores que ergueram este gigante de pedra? Quem habitava estes palácios e praças? Que língua ecoava nestas ruas? E, principalmente, a pergunta mais angustiante, mais intrigante: para onde desapareceram todas essas pessoas, os construtores de Teotihuacan, deixando para trás apenas pedras majestosas, mas silenciosas, que guardam o segredo de sua partida? Hoje embarcaremos numa viagem fascinante e talvez um pouco melancólica ao coração do México, aos pés de pirâmides grandiosas, para tentar desvendar um dos mais cativantes, mais intrigantes mistérios da América pré-colombiana, o mistério do desaparecimento do povo que construiu Teotihuacan, um povo cujo nome sequer conhecemos. Preparem-se para uma viagem às profundezas dos séculos, às ruínas que lembram a grandeza e a glória, mas mantêm silêncio sobre as causas da tragédia. Teotihuacan está localizada aproximadamente a 50 quilômetros a nordeste da moderna cidade do México, capital do México, em um vale pitoresco, cercado por montanhas. Esta cidade surgiu, segundo estimativas de arqueólogos, há cerca de 2.200 anos, ou seja, no primeiro século antes de nossa era, e durante vários séculos, aproximadamente até os séculos VI e VII de nossa era, foi a maior e mais influente metrópole de seu tempo, não apenas no México, mas em toda a Mesoamérica, região histórico-cultural que inclui os territórios do México moderno, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Teotihuacan era o centro de um poderoso império, cuja influência política, econômica e cultural se estendia por vastos territórios, por centenas de quilômetros ao redor. A população desta antiga metrópole, segundo várias estimativas de cientistas, variava de 100 a 200 mil e, possivelmente, até 250 mil pessoas, um número verdadeiramente colossal, incrível para aquela época, comparável à população das maiores cidades europeias daquele período. A cidade, mesmo em seu estado atual, semi-destruído, impressiona por sua monumentalidade, sua grandiosidade, seu planejamento meticulosamente detalhado. Ruas largas, retas como flechas, cruzando-se em ângulos retos, enormes praças, provavelmente destinadas a cerimônias religiosas e assembleias populares, bairros residenciais compostos por complexos de edifícios de apartamentos, complexos de templos, edifícios administrativos e, claro, a marca registrada de Teotihuacan, suas principais atrações. As mundialmente famosas pirâmides, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, algumas das maiores pirâmides não apenas na América, mas em todo o mundo. A Pirâmide do Sol, por exemplo, a maior das duas, tem cerca de 65 metros de altura, aproximadamente a altura de um edifício de 20 andares, e uma base de 225 por 222 metros. Imagine por um momento a escala desta estrutura colossal, o volume de trabalho de construção, a quantidade de trabalho despendido, o nível de conhecimento de engenharia necessário para erguer tal gigante. E tudo isso foi construído sem o uso de ferramentas metálicas, sem veículos com rodas, sem animais de tração. Mas o mais surpreendente, mais assombroso, mais intrigante sobre Teotihuacan é que nós, pessoas modernas,
armadas com tecnologias avançadas e métodos científicos. Praticamente nada sabemos sobre seus criadores, sobre aquelas mesmas pessoas que ergueram estas pirâmides, construíram estes palácios, traçaram estas ruas. Não temos sua autodenominação, ou seja, como eles se chamavam, nem suas fontes escritas, que poderiam nos contar sobre sua história, sua cultura, suas crenças, sua vida cotidiana. Tudo, absolutamente tudo o que sabemos sobre eles, sabemos graças a muitos anos de meticulosas escavações arqueológicas que são realizadas em Teotihuacan há mais de 100 anos, desde o final do século XIX. Arqueólogos, removendo a terra camada por camada, descobriram e continuam a descobrir uma multidão dos mais diversos artefatos, vasos de cerâmica decorados com pinturas e relevos, afrescos cobrindo as paredes de palácios e templos, esculturas de pedra e argila representando deuses e pessoas, elegantes joias feitas de jade, obsidiana, conchas, itens domésticos, ferramentas, armas. Todos estes inúmeros achados nos permitem formar alguma, ainda que incompleta, compreensão da vida, cotidiano, cultura, arte e religião dos teotihuacanos. Sabemos que eram artesãos habilidosos, artistas talentosos, construtores experientes e agricultores competentes. Sabemos que mantinham comércio ativo com outros povos da Mesoamérica, trocando mercadorias, tecnologias, ideias e, possivelmente, influências culturais. Sabemos que adoravam várias divindades, entre as quais um lugar especial era ocupado pelo deus da serpente emplumada, Quetzalcoatl, cujo culto foi posteriormente adotado pelos astecas e outros povos do México Central. Sabemos que em Teotihuacan existia uma complexa hierarquia social, que na cidade viviam não apenas artesãos e agricultores comuns, mas também sacerdotes, líderes militares, funcionários e governantes. Mas aqui está a questão principal, a questão mais angustiante, a questão que atormenta os cientistas há muitas décadas. Quem eram essas pessoas? Os construtores de Teotihuacan. De onde vieram para o Vale do México e, mais importante, para onde desapareceram? Por que abandonaram sua cidade próspera, deixando-a à mercê do destino, do tempo e dos elementos? Esta questão permanece em aberto, não resolvida, e talvez nunca seja definitivamente respondida. Os astecas, que chegaram ao Vale do México no século XIV, muitos séculos após o abandono de Teotihuacan, já a encontraram abandonada, semi-destruída, deixada por seus habitantes. Eles ficaram impressionados com a majestade das ruínas, o poder das pirâmides, a grandiosidade de todo o complexo. Acreditavam que esta cidade foi construída não por humanos, mas por deuses ou gigantes em tempos imemoriais, míticos, e deram-lhe o nome de Teotihuacan, que na tradução da língua náhuatl, a língua dos astecas, significa o lugar onde nascem os deuses ou a cidade dos deuses. Existem várias teorias principais, várias hipóteses, tentando explicar o misterioso desaparecimento dos teotihuacanos, resolver o enigma de sua partida. Uma das mais difundidas e, talvez, mais plausíveis é a teoria do conflito interno, da explosão social, da revolta. De acordo com esta teoria, em Teotihuacan, como em muitas outras sociedades antigas, existia uma forte desigualdade social, um abismo entre a elite rica e privilegiada, sacerdotes, governantes, líderes militares e o povo comum, artesãos, agricultores, construtores. Esta desigualdade, acumulando-se ao longo dos séculos, poderia eventualmente levar a uma explosão social, a uma revolta das camadas inferiores da população contra a elite, a uma guerra civil que destruiu a cidade, levou ao seu declínio e abandono. Evidências desta teoria incluem traços de incêndios, destruições, profanações descobertas por arqueólogos em algumas partes da cidade, especialmente na área da chamada Cidadela, um grande complexo que presume-se era a residência dos governantes de Teotihuacan.
o centro de seu poder político e religioso. Outra teoria, também com direito à existência, relaciona o declínio e a queda de Teotihuacan com uma mudança brusca no clima, com o início de um longo período de seca. No século VI e VII de nossa era, como mostram estudos paleoclimáticos, a Mesoamérica realmente experimentou um período de seca severa e prolongada, que poderia ter levado a fracassos nas colheitas, fome, escassez de água potável e, consequentemente, a convulsões sociais, migrações em massa da população, guerras por recursos e, finalmente, ao declínio e queda de cidades e civilizações inteiras. Uma terceira teoria, que também não pode ser descartada, fala de uma invasão de inimigos, da conquista de Teotihuacan por algum outro povo mais forte e mais belicoso, vindo de fora, do norte ou do sul. Talvez Teotihuacan, enfraquecida por conflitos internos e mudanças climáticas, tenha se tornado presa fácil para conquistadores que destruíram a cidade, mataram ou escravizaram seus habitantes. No entanto, evidências diretas e irrefutáveis desta teoria ainda não foram encontradas. Não há vestígios de uma batalha em grande escala, cerco ou assalto à cidade que pudessem testemunhar sua conquista. Não há sepulturas em massa de guerreiros caídos, nem vestígios de destruições características de um ataque militar. Existem também teorias mais exóticas, mais fantásticas explicando o desaparecimento dos teotihuacanos. Alguns pesquisadores relacionam este evento a epidemias de doenças mortais que poderiam ter devastado a cidade, a erupções vulcânicas que poderiam ter tornado o Vale do México inabitável, ou até mesmo a contatos com civilizações extraterrestres, com alienígenas que supostamente levaram os teotihuacanos com eles para outro planeta. Mas estas teorias, como regra, não encontram nenhum apoio na comunidade científica séria, são consideradas marginais, pseudocientíficas. Muito provavelmente, a verdade, como frequentemente acontece na história, está em algum lugar no meio, na interseção de vários fatores. Provavelmente o declínio, a queda e o abandono de Teotihuacan foram influenciados por várias causas agindo simultaneamente ou sequencialmente, contradições internas, desigualdade social, revoltas, mudanças climáticas, secas, fracassos nas colheitas, fome, possivelmente algumas ameaças externas, invasões inimigas, epidemias. Mas qual destes fatores foi decisivo, principal, determinante, talvez nunca saibamos, nunca possamos dizer com total certeza? Os teotihuacanos, ao contrário dos maias ou astecas, não deixaram para trás nenhuma evidência escrita, nenhum texto que pudesse nos contar sobre sua história, sua cultura, seu destino. Eles partiram, desapareceram, dissolveram-se no tempo, deixando para trás apenas ruínas majestosas, mas silenciosas, que ainda mantêm seu silêncio, guardam o segredo de sua partida. E este silêncio, este mistério, faz de Teotihuacan um dos monumentos arqueológicos mais atraentes, mais enigmáticos, mais fascinantes do mundo, um lugar que atrai pesquisadores, turistas, entusiastas da história e simplesmente aventureiros de todo o mundo. Obrigado por estarem conosco nesta viagem fascinante, educativa e um pouco triste às ruínas de Teotihuacan, aos pés de suas grandiosas pirâmides. Tentamos levantar o véu do mistério sobre o desaparecimento de seus construtores, sobre o enigma de sua partida, mas, infelizmente, uma resposta final e exaustiva ainda não está disponível e talvez nunca esteja. Se você gostou deste vídeo, se aprendeu algo novo, se refletiu sobre as questões eternas sobre a vida e a morte das civilizações, não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos, suas impressões, suas versões. O que você acha? Para onde realmente desapareceram os construtores de Teotihuacan? E claro, inscreva-se em nosso canal
para não perder novas investigações, novas viagens ao mundo dos mistérios e enigmas da história, novas descobertas e hipóteses. Compartilhe este vídeo com amigos, discuta, debata, pois, como se sabe, a verdade nasce no debate e a verdade está sempre em algum lugar próximo, só é preciso saber como procurá-la e não ter medo de fazer perguntas. Até a próxima!